Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Salvador me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, queridos irmãos, já quero pedir a você que comente, compartilhe, divulgue esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Visite também no nosso canal, no meu canal aí, as playlists sobre os dogmas da Virgem Maria. Tem uma playlist sobre o catecismo em 60 questões. Está muito bom, feito com muito carinho. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a você, assim como me ajudou. Hoje, 18 de agosto, solenidade da Assunção da Virgem Maria. Uma solenidade muito cara para cada um de nós católicos. E eu quero já dizer aqui que esse vídeo ele é destinado aos católicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tenho recebido muitos comentários, especialmente nas playlists que falam dos dogmas de Nossa Senhora, né? Muitos comentários muito capciosos e comentários ruins dos nossos irmãos separados, precisamente porque expus lá a doutrina católica, a doutrina de sempre. Então, um dos vídeos mais comentados é o vídeo da Assunção de Maria e o da Imaculada Conceição. Argumentos como Romanos 3,23, todos pecaram e todos estão privados da glória, baseado em algumas passagens escolhidas fora do contexto, eles querem então diminuir aquilo que Deus fez na vida da Santíssima Virgem Maria. Ora, para nós, a Igreja nos diz que foi proclamado solenemente em 1950, mas é preciso dizer que a Igreja ela sempre acreditou nisso, mas em 1950 Pio XII precisou colocar isso de uma maneira mais clara, de uma maneira definitiva e dogmática, para que já não se falasse mais outra coisa, a não ser aquilo que a Igreja ensinou, que no final da peregrinação terrestre de Maria, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Isso é muito lindo, isso é muito profundo, e isso para a gente de cabeça miúda realmente não consegue entender. Maria ela foi assunta de corpo e alma ao céu. Aquilo que acontecerá em nós já aconteceu na vida da Santíssima Virgem Maria. Por isso a Lumen Gentium diz que ela é a igreja plenificada, ou seja, Maria é a igreja consumada. Aquilo que acontecerá em nós já aconteceu com a Virgem Maria. Mas não entender o dogma da Assunção Corporal de Maria é não compreender quem é Jesus. Por quê? Porque muito mais do que um problema mariológico, é um problema cristológico. É um problema que diz respeito à pessoa de Cristo. Porque, veja, São João diz que Jesus, ele assumiu
em tudo a nossa natureza humana, com exceção do pecado. Mas é claro que os nossos irmãos separados, como também não acreditam na doutrina do pecado original, né, e por consequência disso não acreditam em tantas outras coisas que nós acabamos acreditando, como por exemplo, na eficácia do batismo. Para nós, o batismo ele confere graça, ele apaga pecado original, e para os irmãos separados, o batismo é só um simbolismo, é uma introdução na comunidade, é um dar a conhecer. Não, para nós não, o batismo confere graça. Ele contém, aliás, não só o batismo, todos os sacramentos eles contêm aquilo que significam. Eles operam ex opere operato, ou seja, eles agem pelaquilo que eles são, pelaquilo que eles contêm, a presença salvadora de Cristo. Então, por não saber quem é Jesus e não entender essas passagens bíblicas que diz que Jesus ele veio na carne, inclusive São João diz isso, aquele que nega que Jesus veio na carne, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Esse tem pelo menos o espírito do anticristo, aquele que nega que Jesus assumiu em tudo a nossa natureza humana. Santo Irineu de Lyon, século II, ele vai dizer que se a natureza toda não fosse assumida, nós não seríamos todos redimidos. Porque ele assumiu tudo, tudo foi redimido. Assumir tudo é assumir toda a natureza humana. Assim como o irmão disse lá, né? Um protestante comentou no meu vídeo lá, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Inclusive ele dizia 100%, né? Mas isso não se aplica à Virgem Maria. Por quê? Porque se Maria tivesse pecado, e daí parte todas as outras realidades, se ela tivesse pecado, Jesus ele viria sobre o império de Satanás. Jesus viria sobre o domínio, mas Jesus ele escolheu a sua mãe, ele preparou a sua mãe, como nós rezamos na ladainha, ela é o vaso honorífero, a torre de marfim, um jardim selado, aonde Deus ele veio fazer a sua morada. Por isso Isabel aqui no Evangelho diz, como posso merecer que a mãe do meu Salvador me venha visitar? E o próprio Magnífico diz, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Olha, nem todas as gerações. Tem gerações e tem parte de pessoas de determinada geração que não proclamam Maria como uma bem-aventurada, que não proclamam que ela é a Imaculada Conceição, que não proclamam que ela foi assunta ao céu, que não proclamam que ela é a Theotokos, a Mãe de Deus, que não proclama que ela é a Epaternos, ou seja, a sempre Virgem Maria. Essas 4 verdades que a igreja nos ensina. Ora, meus queridos, nós ficamos com a igreja, eu fico com a igreja. Eu fico com essa igreja que tem 2000 anos, que tem 266 papas, 21 concílios ecumênicos, uma igreja que tem um Santo Agostinho de Hipona que disse que eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Santa Igreja. Uma igreja de uma Santa Teresa d'Ávila, de um Santo Agostinho, de um Santo Tomás de Aquino, de uma Santa Catarina de Sena, de um São Paulo da Cruz e de tantos outros, de um São Padre Pio de Petreutina, de um Santo Inácio de Loyola, a Igreja dos Mártires, a Igreja das Virgens, a Igreja dos Confessores, a Igreja dos Milagres. Essa é a Igreja Católica. Essa é a igreja que diz, porque foi ela que definiu, e nós não precisamos de uma passagem bíblica para definir um dogma, embora toda a igreja viva de bases bíblicas, a igreja não precisa disso porque ela é autoridade na Bíblia, ela é aquela que tem autoridade infalível por Jesus Cristo para interpretar a Sagrada Escritura. A Constituição Dei Verbum diz isso. E para nós católicos, a única fonte de revelação não é a Sagrada Escritura, não é a sola Escritura. Nós católicos não acreditamos somente na sola Escritura. Nós temos a tradição e nós temos a Escritura como fonte de revelação, alicerçada ainda por um outro que forma esse tripé, que é o magistério da igreja, que é o único que tem a possibilidade de interpretar infalivelmente as Sagradas Escrituras, especialmente os textos difíceis. Então, independente do que os nossos irmãos separados falam a respeito da Virgem Maria, como lá vi comentários na minha playlist sobre os dogmas de Nossa Senhora, protestantes comentando lá, dizendo que isso é história de Saci Pererê, que isso é história da carochinha, que isso é idolatria. Eu quero aqui, com a força dessa igreja que eu creio,
e sigo dizer que nós continuamos com a igreja. Porque a igreja ela é esposa do Cordeiro, ela é esposa de Cristo, e ela está dizendo para nós, Nossa Senhora, no final da sua peregrinação terrestre, ela foi assunta de corpo e alma ao céu. Maria já tem seu corpo glorioso, ressuscitado, já vive na glória com Deus. Aquilo que acontecerá em nós já aconteceu com a Virgem Maria. Essa é a beleza da fé católica. Essa é a beleza de uma igreja que tem autoridade. Ela que definiu o cânon da Sagrada Escritura, porque não foi São Martim Lutero, nem Companhia Limitada que definiu o cânon da Bíblia, porque a Bíblia ela não caiu pronta do céu. Então, pegar textos da Bíblia fora do contexto para virar pretexto para dizer o que quer, isso é argumento muito chinfrim, me desculpa, mas a nossa fé não se baseia nisso. A nossa fé ela tem história. A nossa fé vem de uma igreja que tem história, que tem 2000 anos de idade, que foi fundada por Jesus Cristo em Mateus 16, e nós acreditamos plenamente nisso. E agora aqui eu quero dizer algo muito importante, meus irmãos. Todo ódio à Santíssima Virgem Maria, ele é demoníaco. Se tem alguém que não gosta de Nossa Senhora, além dos irmãos protestantes, eu não digo todos, mas a grande maioria, porque tem um bloqueio imenso para a Virgem Maria, é Satanás. E ele não podendo contra ela, ele quer agregar muito mais pessoas com ele para poder atingir a Mãe de Deus. Mas isso um dia será tudo colocado às claras. Quando cada uma dessas pessoas fizerem a sua Páscoa definitiva e elas se encontrarem frente a frente com Deus, toda a verdade estará estampada diante dos seus olhos. Essa verdade que nós não negamos, e essa verdade que não é a minha verdade. Eu não me incomodo com os comentários lá, porque não é a minha palavra, é a doutrina da igreja. E eu fico com a igreja, porque essa igreja, ela é a igreja de Cristo. Bela, bela igreja de Cristo. Então hoje nós queremos sim, no dia da solenidade da Assunção da Virgem Maria, nós queremos fazer nosso coração sursum cordas, ou seja, corações ao alto, exaltar a Deus por tudo isso que Ele fez na vida da Santíssima Virgem. Ela que é a minha mãe, ela que é a sua mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.